Santo Deus e bondoso Pai, mais uma vez nós queremos te dar graças pelo dom da vida, por tuas bênçãos, pelo seu cuidado com cada um de nós. Por favor, venha abrir os nossos olhos, que a tua palavra, Senhor Deus, seja a regra de fé para a nossa vida. Nós te pedimos o teu cuidado, a tua proteção, mas em especial a bênção do teu Santo Espírito no meio de nós e em nossos corações. Seja conosco durante esse dia, nos protege, nos guarda, nos dá sabedoria. Em nome de Cristo nós te pedimos. Amém. Estão todos me ouvindo, né, Davi? Amém. Estamos sim, irmão. Tudo certo. Irmãos, hoje nós estamos aí com o subtítulo Princípios Fundamentais e Práticos, né, do livro Serviço Cristão. E como o trecho de hoje é curtinho e eu achei muito interessante várias partes, eu vou ler aqui por completo. Depois nós fazemos alguns comentários para que possamos sair mais satisfeitos do estudo. Diz assim: Paulo era um orador eloquente. Antes de sua conversão, havia ele muitas vezes procurado impressionar seus ouvintes com rasgos de oratória. Mas agora pusera tudo isto de lado. Em vez de se demorar em descrições poéticas e fantasiosas representações que poderiam lisonjear os sentidos e alimentar a imaginação, mas que não encontrariam eco na experiência diária, buscava ele, pelo uso de linguagem simples, convencer os corações com as verdades de importância vital. Representações fantasistas da verdade podem provocar um êxtase dos sentidos, mas não raro, verdades apresentadas desta maneira não suprem o alimento necessário ao fortalecimento e robustecimento do crente para as batalhas da vida. As necessidades imediatas, as provas presentes das almas em conflito devem ser enfrentadas com instrução prática e sadia, com base nos princípios fundamentais do cristianismo. Irmãos, aqui esse texto, né, esse parágrafo, ele é muito importante para que nós, né, possamos ver a importância da palavra de Deus em nossos sermões, em nossos estudos bíblicos, em nossas conversas cotidianas, né? Porque muitas vezes nós queremos apresentar a sabedoria humana em lugar do poder da palavra de Deus. Muitas vezes estamos querendo usar a palavra de Deus em segundo plano, né? E usamos muitas vezes, né, histórias ou conversas, né, que são fantasiosas, que realmente não nos levam a ganhar os corações e não nos ajuda a ajudar as pessoas a vencer, né, os seus conflitos diários, né? Porque nós não entregamos para elas instruções práticas, né, e sadia com base nos princípios fundamentais do cristianismo. Nós devemos ter a Bíblia como o princípio fundamental, como uma regra de fé para todo crente, né? Eu achei interessante aqui que até grifei em vermelho aqui essa parte quando diz assim: representações fantasistas da verdade podem provocar um êxtase dos sentidos, mas não raro, verdades apresentadas desta maneira não suprem o alimento necessário ao fortalecimento e robustecimento do crente para as batalhas da vida. Sabe, hoje, infelizmente, né, nós temos visto, não somente em nossa comunidade adventista do sétimo dia, mas em todas as outras denominações, essas mensagens que levam as pessoas, né, a sentir algo fisicamente, né, e achar que estão sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo, né, como disse aqui, provocar um êxtase dos sentidos, né, sentir calafrios e pensar que é o toque do Espírito Santo e assim por diante. Mas essas histórias não vão fortalecer as pessoas. Esse tipo de mensagem não fortalece a espiritualidade dos irmãos, né? E eu achei interessante que, falando aqui do apóstolo Paulo, né, eu
eu me recordei aqui de 1 Coríntios capítulo 2, do versículo de 1 a 5, que diz assim, eu até vou ler aqui para vocês. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém por isso, irmãos. Paulo, em outro momento, ele disse que pregou de todas as formas para ganhar todo tipo de pessoas, mas no fim ele teve que voltar para o Cristo e somente Cristo crucificado, somente ele e crucificado. As nossas mensagens, embora tenham que haver, como nós vimos nessa semana, ilustrações, né, do terreno ao celestial, ou seja, usando pássaros, usando a natureza, usando, entre outras coisas mais, para levar a pessoa, o ouvinte, a base, o princípio, aquilo que faz a diferença tem que vir das Sagradas Escrituras, porque o poder do Espírito Santo só se revela através das Santas Escrituras. Verdade. Então, o que nós devemos fazer é alimentar o povo, né, como disse aqui, com instruções práticas e sadias com base nos princípios fundamentais do cristianismo. No próximo subtítulo que tem aí no seu livro, Apegar-se à verdade afirmativa, diz o seguinte: muitas vezes, ao procurardes apresentar a verdade, despertar-se-á oposição. Ou seja, muitas vezes, quando nós pregarmos o que está escrito, vai se levantar dentro da nossa congregação, dentro da nossa denominação, dentro dos estudos bíblicos, oposição. Pessoas não vão dar crédito a certas mensagens que você trazer, mas que essa mensagem seja da verdade. Mas, disse aqui, se tentares enfrentá-la com argumentos, a vez unicamente de multiplicá-la, o que não podeis permitir. Ou seja, quando nós trouxermos uma mensagem que é verdade, que surgiu oposição, nós não podemos usar argumentos pessoais, argumentos que você pode ter visto ou criado você mesmo, né? Porque isso vai aumentar essa discussão, né, em volta da mensagem que é a verdade. Mas antes ela diz assim, olha, apegai-vos à afirmativa. E ela diz, anjos de Deus vos observam e sabem como impressionar aqueles cuja oposição vos recusais a enfrentar com argumentos. Não insistais nos pontos negativos da questão que surgem, ou das questões que surgem, mas reuni em vossa mente verdades afirmativas, aí fixando-as mediante muito estudo, fervorosa oração e um coração consagrado. Quando nós apresentamos a verdade, muitas vezes, né, de vários aspectos da vida cristã, né, dos princípios cristãos, hoje nós temos alguns aí que estão sendo pisados, né? Nós falamos muito sobre a verdade do sábado sendo pisado, um princípio bíblico, né? Nós estamos vendo aí crescente, né, no mundo também o princípio da fidelidade cristã, do dízimo e das ofertas sendo pisado também, né? O princípio bíblico da modéstia cristã está sendo pisado, né? Então, quando nós falamos desses assuntos, muitas vezes surgem oposição, entre outros assuntos mais, né? Surgem oposição, inclusive dentro, né, da comunidade cristã. E isso, se nós formos refutar apenas com falácias, com sabedoria humana, nós vamos sempre dar ênfase a quem está se opondo. Mas se nós, disse aqui, mediante fervorosa oração,
muito estudo da palavra e um coração consagrado, essas mensagens que nós estudamos, que nós temos aqui a oportunidade de obter através da palavra de Deus, elas vão ser fixadas na nossa mente e nós vamos usar a afirmativa da palavra. Jesus Cristo, quando teve a oposição de Satanás no deserto, ele dizia o seguinte: está escrito, ele estava afirmando a verdade. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse deve ser o nosso papel, irmãos. Nosso papel é de nos humilharmos diante de Deus, de aceitarmos a sua palavra, primeiramente, como regra de fé para a nossa vida. E após isso, ter uma intensa comunhão com Deus, buscando da palavra o alimento diário, para que possamos ser nós mesmos alimentados e possamos dar também o pão da vida para as pessoas, como Davi estava falando agora há pouco na escola sabatina. Quando nós estivermos com as mensagens fixadas na mente, lembre-se do que está prometido. No final, alguns de vós, diz o texto, serão levados diante de reis e diante de juízes. E ali, Jesus Cristo diz que não vos preocupeis, porque eu vos colocarei na boca a palavra certa. Mas essa mensagem ela tem que estar fixada aqui, na nossa mente e no coração. Não o que bombeia sangue, mas no nosso interior. Para que eu e você possamos ter o que falar, nós temos que ter guardado a palavra no coração. Diz o texto bíblico, para não pecar contra ti. Então, irmãos, quando nós guardarmos a palavra de Deus nesses lugares, no judiciário, onde quer que sejamos provados, a palavra vai estar no coração. Nós não vamos ter uma Bíblia para abrir diante deles, mas nós vamos ter a palavra de Deus escrita nas tábuas dos nossos corações. Para vencermos, precisamos ter sempre um assim diz o Senhor à frente de tudo. Que nós possamos ter isso em mente. A oposição sempre existirá, mas se nós tivermos a palavra de Deus, a vitória será dele em nossa vida e seremos também por meio dele. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê esse espírito de sabedoria, né? De estar buscando sempre a palavra de Deus como uma regra de fé, que possamos juntos continuarmos crescendo nesses cultos que nós estamos fazendo pela manhã, que possamos continuar buscando a palavra de Deus em primeiro lugar, e que o espírito de profecia, que foi uma bênção que Deus deu à sua última igreja, possa também nos aconselhar, porque são conselhos divinos que vieram da parte de Deus para que a sua igreja continuasse firme. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nos dê um dia na sua presença. Que continuemos o dia na presença de Deus, nos lembrando que Ele está cuidando de nós e está nos rumando ao lugar em que Ele está. Que Deus Santo Deus, mais uma vez queremos te agradecer porque o Senhor nos aconselha a fazermos o que é correto. Amém. A pararmos, Senhor Deus, de querer fazer as coisas da nossa própria vontade, da nossa própria maneira, com a nossa própria vontade. Verdade. Que a sabedoria humana, Senhor Deus, seja colocada de lado e que o Teu Santo Espírito e Teu poder possam usar a nossa língua, a nossa boca e o nosso ser. E que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre vitória no coração de cada um dos Teus filhos. Amém. E que ela possa ser proclamada, Senhor Deus, nos 4 cantos desta cidade, onde cada um de nós estamos situados. Sim. Abençoa os Teus filhos, nos dá um dia de paz, fica conosco. Nós te pedimos por Tuas bênçãos e mais uma vez clamamos pelo derramamento do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.